Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bom dia, Bruno, muito obrigada por estares connosco. Olá, bom dia, obrigado. Bom dia. Bruno Cardoso Reis, Putin admitiu pela primeira vez terrorismo jihadista, mas continua a culpar a Ucrânia. Ao mesmo tempo, há também acusações de ter sido a própria Rússia. Em quem podemos acreditar, Bruno? Bem, há aqui um problema realmente com o regime russo atual, não é? Que pratica tão sistematicamente a desinformação. No fundo defende posições tão manifestamente falsas, em muitos casos, inclusive, por exemplo, esta alegação recorrente de que é a NATO que está a combater na Ucrânia, embora não haja, evidentemente, tropas dos países da NATO na Ucrânia, enfim, que depois muitas vezes coloca essa questão, mas será que podemos acreditar naquilo que Putin diz? Mesmo em relação à questão da morte de Navalny, por exemplo, eu recordo que a própria oposição quis, no fundo, ter o corpo, perceber se realmente era verdade ou não, se não era mais uma espécie de guerra psicológica. Portanto, eu percebo essas dúvidas e parece-me evidente, até tendo em conta as imagens que vimos, por exemplo, dos terroristas capturados, ou se quisermos dos alegados terroristas, as pessoas acusadas de terrorismo, e que poderão ser, mas visualmente era claro que tinham sido torturados. Vimos inclusive vídeos publicados pelos próprios torturadores dessas torturas. É evidente que pessoas naquelas circunstâncias vão dizer exatamente aquilo que lhes pedirem para dizer. Portanto, realmente não se pode confiar a priori nas versões que vêm da Rússia. Apesar de tudo, eu acho que temos de fazer um esforço para evitar cair noutra coisa que o regime russo também aposta, que é, no fundo, há aliás um livro sobre esta questão da desinformação russa que tem exatamente este título, que é, no fundo, a ideia de que tudo é possível, uma vez que não conseguimos, não podemos confiar naquilo que o Estado russo diz, tudo é possível e, portanto, nada é verdade, porque não podemos determinar aqui com rigor aquilo que aconteceu. Portanto, eu acho que temos de nos reger por regras de lógica de cruzamento de informação. Portanto, aquilo que temos aqui é informação, avisos públicos antes dos ataques por parte, nomeadamente dos Estados Unidos, de que estes ataques iam acontecer. Claramente os Estados Unidos estavam convencidos que havia essa possibilidade, tinham receio que esses avisos fossem ignorados pelo Estado russo, apesar de terem dado essa informação ao Estado russo, e, portanto, optaram por publicamente avisar as pessoas que isto poderia acontecer. Temos sites do próprio Estado Islâmico, ou Daesh, ou autodesignado Estado Islâmico, a reclamar repetidamente os atentados, a reproduzir até vídeos dos atacantes, e, portanto, no fundo também não se percebe que razão é que o Estado Islâmico teria para ser aqui cúmplice com uma tentativa, digamos, da Rússia de criar aqui algum tipo de manipulação. É verdade que no passado há alguns especialistas que defendem que o Estado russo realmente levou a cabo, no contexto de uma campanha terrorista por terroristas chechenos, também ataques a simular esse tipo de ataques, nomeadamente para promover a campanha de Putin. E realmente há pelo menos um episódio que parece apontar nesse sentido, enfim, elementos dos serviços de informações russos que foram presos com explosivos num prédio e depois disseram que aquilo era uma espécie de treino para ver se havia um sistema eficaz para evitar isso. Portanto, há realmente aí alguma indicação de que isso poderá ter acontecido a certa altura, mas mesmo nesse contexto isso não significa que não tivesse havido uma real campanha de terroristas chechenos. Portanto, parece-me que essa hipótese não é toda mais provável, não pode ser que seja impossível. A relação entre o Estado Islâmico e a Ucrânia também, a não ser que me produzam aqui provas, digamos, claras que apontem nesse sentido, realmente também me parece ser um completo contrassenso. É verdade que muitas vezes os grupos, países que têm um inimigo comum acabam por chegar a algum tipo de convergência. Agora, aqui a questão é, a Ucrânia precisa dos países ocidentais, eles são vitais para manter a sua resistência eficaz contra a invasão russa. E a Ucrânia sabe que este grupo, o dito Estado Islâmico, tem como principal alvo não só a Rússia, mas também vários países ocidentais, inclusive os próprios Estados Unidos, que são aliados absolutamente indispensáveis da Ucrânia. Portanto, a ideia de que iam comprometer, pôr em risco essa aliança, essa ligação com o Ocidente, que é um objetivo estratégico do país, que quer aderir à NATO, quer aderir à União Europeia, para aparecer alinhado com este grupo terrorista, também não me parece fazer nenhum sentido. Mas, Bruno, os responsáveis pelo ataque a Moscou passaram antes pela Turquia. Porquê é que a Rússia não acusa Ankara e se vira só para Kiev?
Pois, essa é uma ótima questão e que mostra claramente aqui do lado russo não há propriamente grande preocupação em rigor ou até em acusar países que têm algum tipo de ligação provada com estes elementos terroristas. Porque se fosse assim, o primeiro país que devia ser agora visado, digamos, por retaliação russa, por acusações pela retórica russa, seria realmente a Turquia e não a Ucrânia, porque aqui a acusação é que eles estariam a dirigir-se para a Ucrânia, mas aparentemente há dados que mostram que eles já estiveram exatamente na Turquia. Aí a razão é que realmente isso não é conveniente do ponto de vista da política externa da estratégia russa, que tem procurado o mais possível manter boas relações com a Turquia, utilizar a Turquia até como uma plataforma para contornar as sanções. A Turquia não recusou aplicar, aliás, as sanções contra a Rússia e, portanto, aumentou muito o seu comércio com esse país e, obviamente, tem aqui um papel estratégico absolutamente crucial, por exemplo, no acesso ao Mar Negro. E, portanto, realmente a Rússia aí escolheu ignorar essa informação ou não lhe dar importância. E, portanto, isto mostra que realmente aqui a posição do regime tem muito pouco a ver com os factos. Claro. Ou com aquilo que realmente se passou com este ataque, tem muito mais a ver com uma estratégia de gestão política para evitar, no fundo, custos políticos, acusações de ineficácia para o próprio regime, desviar atenções e justificar aquilo que claramente foi aqui uma aposta que em parte explica estes ataques, que é a concentração num dito inimigo da Rússia que nunca ameaçou o território russo até ao início desta invasão, que foi a Ucrânia, concentrar-se na oposição interna, que nunca foi uma oposição violenta, e, portanto, os serviços de informações não são ilimitados, não é? E, portanto, quando se concentra todos os recursos nessas prioridades, é normal que a outra prioridade, a outra questão, que era realmente uma ameaça real, esta ameaça do jihadismo transnacional mais violento, tenha acabado por escapar à atenção desses serviços e tenha levado a este ataque com consequências trágicas. Temos de ir ao Médio Oriente, mas antes só uma última questão em relação a isto. Terroristas deste tipo não fazem apenas ataques suicidas, Bruno? Não é estranho terem tentado escapar? Sim, também há essa tese, mas isso realmente não é assim. Aliás, nós temos um exemplo, um dos ataques mais importantes deste grupo, aquele ataque contra Paris. Eles realmente, nesse caso, portanto, não só continuaram o ataque e portanto, não se explodiram, vamos dizer assim, como nos ataques suicidas, como acabaram por prolongar a perseguição durante vários dias e ainda causaram outros mortos. Portanto, há realmente dois tipos de ataque, até há uma designação em árabe que não importa aqui, para realmente fazer essa diferenciação. Ataques, digamos, tipo comando, ou seja, em que o objetivo é continuar a combater a seguir ao ataque durante o máximo tempo possível e até eventualmente escapar, e ataques em que, à partida, se sabe que é impossível, digamos, escapar e, portanto, para garantir a eficácia desse ataque, realmente se recorre a atacantes suicidas. Portanto, não é verdade que isso seja prova de que isto não seria um ataque do Daesh ou deste tipo de grupos. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.